Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Amém? Eu gostaria de falar tocar num tema muito importante. Vamos falar sobre o aborto. Porque o aborto é tão falado, porque o aborto é tão comentado, porque essa palavra aborto tem sido o principal tema dos nossos dias. O que é abortar? É impedir de uma criança ser gerada. O que é abortar? Nada mais é do que matar, do que meter a faca, do que tirar a força do ventre alguém que pode vir ao mundo. Ou seja, a gente se torna um assassino quando é a favor do aborto. E recentemente eu estava ouvindo um líder religioso muito conhecido, a sua igreja está expandida em vários locais no mundo inteiro, já foi até uma igreja pentecostal, agora parece que é uma igreja neopentecostal, não tem nada a ver com aquilo que Deus ensina. E esse líder veio dizer que é a favor do aborto, e disse assim, se eu estiver pecando, não estou nem aí. Ele deixou bem claro que não é uma questão de fé, ou seja, da palavra de Deus, é uma questão de inteligência. Aí ele está lutando contra a inteligência de Deus, porque olha só o que diz aqui, no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, a partir do verso 5. Eu estou sendo rápido aqui para a gente ganhar tempo. Aí diz assim, no verso 5: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Repito, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aqui Deus está falando para Jeremias que antes, que ele se formasse no ventre, eu te conheci. Significa o quê? Que Deus está falando ali para uma vida que já tinha sido gerada, não tinha sido formada porque estava ali o embrião, o feto, mas ainda não tinha se formado para vir ao mundo. Mas dali já tinha uma alma, uma vida de um ser inocente. Então isso prova que Deus é contra o aborto. Isso é um assassinato. A gente tem que ficar atento a essas ideologias do inferno, porque o diabo ele só vem com uma única função: matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o que Deus criou. Ele quer acabar com a família. Ele quer acabar com a igreja. Essa é a principal meta demoníaca do comunismo. E nós não vamos permitir que o comunismo seja implantado no nosso meio. Então, imagine um líder religioso muito conhecido. Não precisa nem falar quem, Não precisa nem falar quem, vocês conhecem. É um bispo. Ele disse que é a favor do aborto, ou seja, a favor que se meta a faca, mata, tira a força, destrua uma vida que ainda nem teve o privilégio de vir ao mundo, já quer interromper. E esse líder evangélico que diz que é evangélico, diz que é a favor do aborto. E essa coisa é muito séria, irmãos. A gente tem que ficar ligado, a igreja está passando por um esfriamento, se chama apostasia da fé, a volta do Senhor Jesus. Ele diz o quê? Não é nem questão de fé, não quer dizer o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não é questão da palavra de Deus, não estou nem aí para a palavra de Deus. O importante é a minha inteligência, é uma questão de fé. Ele diz que não é questão de fé, é uma questão de inteligência. Então, quem é a favor do aborto está tete a tete, lado a lado com Satanás. Infelizmente, a Bíblia fala que muitos falsos profetas se levantariam, até mesmo muitos anticristos surgiriam. Estão no nosso meio, porque o anticristo, ele conhece a palavra de Deus, ele tem que ficar atento, vigiar. Porque o próprio Deus diz, antes, vamos lá, que te formasse, que está aqui, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O que Deus fez com esse feto? Ele tirou a vida? Não. Ele fez o quê? Aqui diz que ele santificou, que ele o quê? Santificou.
E ele deu por profeta às nações, o profeta Jeremias. Quem não conhece? Imagine se já existisse aborto e alguém fosse interromper o plano de Deus. Às vezes uma criança que vai nascer está dentro dos planos de Deus para a pregação do evangelho verdadeiro, porque infelizmente a gente está vendo muita coisa errada. Amém, meus irmãos? Preste bem atenção. Antes que te formasse, era um feto. Precisa dizer se Deus é contra o aborto? Claro que Deus é contra o aborto. É um líder evangélico, com o nome de... não vou falar mais cedo, né? Não vou falar quem é, né? Mas ele é a favor do aborto. A gente não pode citar nome porque a gente publica na rede social e às vezes é bloqueado. O sistema vê como a mensagem como se não fosse uma ofensa. E aí bloqueia a gente. E às vezes a gente até, o ser humano é processado às vezes por falar até a verdade, né? Então, Jeremias 1:5, a gente pode meditar e ver que Deus não é a favor do aborto. Deus abençoe rica e poderosamente por esta palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Jeremias 1:5 prova estreitamente que Deus é contra o aborto. A gente não precisa nem estar muito longe do fato de que há uma apostasia, porque muitos estão entrando de cabeça na política, estão usando o altar da pregação, um lugar sagrado, santo, para palanque de político. Isso a gente até tem que entender, não entender de política, mas ver, né, o que acontece para a gente poder votar na pessoa certa. Como cidadão, a gente tem que votar em alguém, né? Não é isso? E para a gente não fazer a escolha errada, a gente tem que entender. Até para poder, para você debater com alguém, para você combater, falar com alguém o que está errado, você tem que ter tem que entender alguma coisa, né? Mas não é se envolver de corpo, alma, numa política, como muitos estão fazendo, largando o altar, largando a Bíblia Sagrada. Nesses últimos dias, é como nadar morrer na praia, nesses últimos dias, e essa é a estratégia do inimigo. A apostasia da fé é bíblico. Agora, na questão aqui do aborto, isso daí mexeu muito comigo, porque era um líder que eu acreditava. E tem muitos da igreja desse líder que me bloqueou, que não fala mais comigo, porque a gente leva a verdade. E eu não faço mais parte dessa denominação, que não é mais pentecostal, é neopentecostal. E hoje, não precisa nem falar qual, né? Então, irmãos, ficam ligados, pesquisa na internet, que você vai ver que esse líder, você vai descobrir rapidinho no Google, qual o líder que é a favor, até no YouTube, de um aborto, ou que se mata um anjinho, um ser indefeso. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.